Seja bem-vindo ao canal O Alquimista. Aqui você encontra vídeos sobre espiritualidade, teosofia e o despertar da consciência. E no vídeo de hoje, iremos nos aprofundar em um dos maiores mistérios da espiritualidade: o terceiro olho, o portal oculto da visão interior. Você já sentiu que existe algo a mais na realidade? Como se houvesse uma verdade sussurrando por trás do véu do mundo visível. Talvez essa sensação não seja apenas imaginação, mas o chamado do seu olho interior. Desde a infância, somos treinados a ver com os olhos da carne, mas esquecemos que há um outro tipo de visão, uma percepção que enxerga além das formas, além do tempo, além da matéria. Essa visão espiritual nasce do terceiro olho, chamado de Ajna Chakra na tradição yogi. O terceiro olho é mais do que um conceito esotérico. Ele é um ponto de convergência entre o mundo físico e o sutil. É onde a intuição encontra o intelecto, onde a alma se comunica com a mente. Na simbologia egípcia, ele é o olho de Horus, símbolo de proteção e sabedoria. No esoterismo cristão, é o olho que ilumina o corpo inteiro. Na tradição hermética, é o ponto de ligação com o nous, a mente divina. Segundo tradições ocultas, como as reveladas por Helena Blavatsky, os povos da Lemúria e da Atlântida não usavam palavras para se comunicar. Eles viam com o espírito. A glândula pineal era ativa e brilhava como um farol interno. Blavatsky descreveu que os primeiros humanos possuíam uma visão espiritual aberta, mas com o avanço da materialidade e o enfraquecimento da alma, o terceiro olho se atrofiou, tornando-se, hoje, um órgão adormecido. Rudolf Steiner foi além. Ele dizia que essa percepção interior era a base da sabedoria antiga, e que cada um de nós pode despertá-la novamente. Em diversas culturas, o símbolo do olho é recorrente. O olho de Ra, que observa tudo. O olho que tudo vê, presente na maçonaria. O olho interior do Buda, que contempla o vazio com serenidade. O terceiro olho de Shiva, que destrói a ilusão. O olho representa a consciência desperta, mas não um ver superficial, e sim um olhar que penetra a essência das coisas. É o símbolo daquele que percebe o invisível, que atravessa o véu de Maia, a ilusão do mundo. No centro do cérebro está a glândula pineal, pequena como uma ervilha, mas com um mistério tão profundo que filósofos e espiritualistas de todas as épocas a exaltaram. Descartes a chamava de o assento da alma, mas os místicos sempre souberam. Ela é mais do que uma glândula. Ela é uma antena cósmica capaz de captar frequências invisíveis. Estudos modernos revelaram cristais de apatita em seu interior, o que a torna sensível a campos eletromagnéticos. Ou seja, ela pode ser um transceptor espiritual capaz de emitir e receber informações de planos mais sutis. Vivemos uma era de luzes artificiais, telas, estímulos constantes e dispersão. A mente gira em torno do externo, mas esquece do interior. A pineal calcifica, o terceiro olho adormece e a intuição se cala. Por isso, muitos sentem uma sensação de vazio, de que algo falta, de que a alma está distante. A boa notícia: o olho interior nunca se apaga por completo. Ele apenas se recolhe, esperando o momento certo para despertar. E esse momento pode ser agora. O despertar do terceiro olho não acontece da noite para o dia, mas há sinais que surgem como mensageiros do invisível. Você começa a ter sonhos lúcidos com uma frequência maior, sentir uma intuição aguçada, quase como se algo sussurrasse no seu ouvido antes de uma decisão. Perceber sincronicidades, aqueles eventos perfeitos que parecem combinados pelo destino. Enxergar padrões escondidos na vida e nos símbolos que antes passavam despercebidos. Outros relatam formigamentos na testa,
entre as sobrancelhas, momentos de paz intensa durante meditações profundas, ou mesmo vislumbres curtos de imagens, seres ou cenas que não estão fisicamente ali. Mas atenção, tudo isso deve ser acolhido com humildade, não como um poder pessoal, mas como um convite ao autoconhecimento mais profundo. Muitos caem na armadilha de querer abrir o terceiro olho a qualquer custo. Fazem práticas intensas, meditações forçadas, usam substâncias, sem preparo emocional ou espiritual. E o resultado? Confusão mental, sensações desconfortáveis de desorientação, distorções da realidade, até casos de obsessão espiritual, quando a aura enfraquecida se abre sem proteção. A verdadeira ativação acontece em harmonia com o coração e com o corpo emocional purificado. Não se trata de ver espíritos ou ganhar poderes, mas de reconhecer a verdade por trás das aparências. Quem busca o terceiro olho para ser especial, diferente ou mais evoluído, ainda está preso no jogo do ego. A visão espiritual só se abre quando o ego se dissolve. Não é sobre ver além dos outros, é sobre ver a si mesmo sem ilusões. É nesse ponto que muitos desistem, porque esperavam experiências místicas de luzes e cores. Mas o verdadeiro terceiro olho primeiro mostra suas sombras. Ele nos obriga a enxergar o que negamos em nós. Com o tempo, o olho interior nos leva a estados profundos de meditação sem esforço, onde o tempo parece não existir. Compreensões súbitas, como se insights fossem soprados pela alma. Sensações de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, o chamado estado de bilocação da consciência. Percepções do corpo sutil, como se a consciência estivesse um pouco fora do corpo físico. Essas experiências podem parecer estranhas no início, mas são sinais de que sua percepção está se afinando com outras dimensões do ser. Mitos populares e verdades desconhecidas. Mito 1. Quem ativa o terceiro olho vê espíritos o tempo todo. Falso. A visão espiritual não é literal. Ela é simbólica, arquetípica, intuitiva. Mito 2. Abrir o terceiro olho é perigoso. Verdadeiro em parte. Se feito sem preparo emocional, pode causar desequilíbrios. Mas quando cultivado com amor e intenção pura, é libertador. Mito 3. O terceiro olho é apenas psicológico. Redutivo. Embora haja um aspecto psicológico, tradições ancestrais reconhecem esse centro como um ponto energético e espiritual real. Mito 4. Depois que ativa, nunca mais fecha. Ele pode se fechar se a pessoa se desconecta da espiritualidade e se entrega à ilusão do mundo. A ativação do terceiro olho não é um destino, é um caminho. Ela começa com a purificação do coração, passa pela disciplina mental e floresce na entrega silenciosa ao espírito. O verdadeiro despertar não se revela em luzes piscando, mas no silêncio que surge quando a mente para de buscar e começa a escutar. Antes de qualquer técnica, é preciso entender um princípio fundamental. O terceiro olho só se abre quando existe equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Isso significa um corpo livre de toxinas e alimentado com consciência. Uma mente purificada de pensamentos densos e desejos egóicos. Um coração conectado com a intenção de servir, amar e evoluir. Sem essa base, qualquer prática será vazia, ou até perigosa. Portanto, comece a limpeza de dentro para fora. A glândula pineal, associada ao terceiro olho, pode ser calcificada com o tempo, principalmente por flúor em excesso, dietas industrializadas, estresse e falta de sono. Para reverter isso, adote alimentos que desintoxicam e reativam esse centro. Água pura e sem flúor. Chás com ervas que limpam a pineal, como sálvia camomila. Evite açúcar refinado, fast food, frituras, flúor, álcool e cafeína em excesso. Uma prática simples e poderosa.
Pranayama do terceiro olho, 10 minutos diários. Sente-se com a coluna ereta. Inspire profundamente pelas narinas, contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Expire lentamente, contando até 8. Enquanto faz isso, leve a atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Imagine um pequeno vórtice de luz violeta pulsando ali. Com o tempo, você pode sentir vibrações, calor ou até luz interna. Você também pode usar ferramentas ancestrais de canalização da energia sutil. Cristais para o terceiro olho. Ametista, lápis lazuli. Fluorita roxa. Coloque o cristal entre as sobrancelhas enquanto medita deitado, ouvindo os mantras. Visualize luz violeta ou índigo expandindo-se do centro da sua testa. Geometria sagrada. Medite com imagens do olho de Horus, Merkaba, flor da vida. Esses símbolos ativam o campo energético e alinham sua percepção com planos superiores. Feche os olhos, respire profundamente, sinta o ar entrando como luz. Visualize um ponto de luz violeta girando suavemente entre suas sobrancelhas. Repita mentalmente: eu vejo além, eu sou consciência, eu sou luz. Permita-se mergulhar nesse vazio cheio de significado e deixe o silêncio te guiar. Após experiências de abertura, escreva seus sonhos e percepções. Evite excesso de estímulos, como celular e TV. Fique mais em contato com a natureza. Busque companhia de pessoas espiritualmente alinhadas. E, acima de tudo, mantenha a humildade. A verdadeira visão espiritual não é sobre ver com os olhos, mas perceber com o coração desperto. Quando o terceiro olho começa a se abrir de verdade, algumas experiências podem surgir de forma natural. Intuições profundas, quase como se você já soubesse o que vai acontecer. Sonhos vívidos e lúcidos, com símbolos, mestres ou ensinamentos. Sensações sutis de energia no ponto entre as sobrancelhas, como formigamento ou calor. Mudança de percepção da realidade. As cores podem parecer mais vivas, os sons mais nítidos. Vontade de buscar o silêncio, de estar mais na natureza, menos no barulho. Mas é importante compreender: nem todo fenômeno espiritual é sinal de elevação. O despertar da visão espiritual traz também a necessidade de discernimento. Por quê? Porque quando o terceiro olho começa a abrir, você se torna um canal mais sensível, tanto à luz quanto à sombra. É nesse momento que algumas armadilhas surgem. Ego espiritual. Achar que está acima dos outros. Fascínio por poderes psíquicos. Buscar clarividência por vaidade. Contato com energias densas disfarçadas de luz. Por isso, é essencial desenvolver também o chakra cardíaco, compaixão e verdade, o plexo solar equilibrado, vontade e proteção, e manter uma vida em retidão e ética. A verdadeira visão espiritual é sempre acompanhada de humildade, discernimento e serviço. Experiências reais, relatadas por iniciados. Depois de 3 meses meditando com ametista e ouvindo mantras, comecei a sonhar com um templo de luz no deserto, onde uma figura com olhos brilhantes me entregava símbolos. Relato anônimo de um praticante de hermetismo. Durante uma sessão de respiração consciente, senti como se flutuasse fora do corpo. Vi minha própria aura pulsar e recebi uma mensagem telepática que dizia: desperta, porque o tempo chegou. Relato de uma buscadora ayahuasqueira. Quando o terceiro olho realmente se abre, você não vê imagens externas. Você sente a verdade como uma certeza interna. É como se a alma reconhecesse algo que já sabia. Monge do Nepal, em entrevista à BBC. Abrir o terceiro olho antes do tempo, sem preparação, pode causar ansiedade ou crises emocionais, sensação de estar fora do corpo o tempo todo, confusão mental, obsessão com fenômenos ocultos, exposição a energias densas sem saber lidar.
Por isso, o despertar consciente e gradual é o caminho mais seguro. A pressa é inimiga do espírito. Não é o olho que deve se abrir rapidamente. É a alma que deve estar pronta para ver. Sinais de que você está no caminho certo. Sente mais compaixão pelas pessoas. Tem menos medo da morte e mais amor pela vida. Se afasta naturalmente do que não ressoa. Busca silêncio, verdade e conexão com o divino. Percebe as sincronicidades como guias do universo. Se você tem vivido isso, seu terceiro olho já está se abrindo. Despertar o terceiro olho não é o final da jornada. É o início de uma nova visão de mundo, onde você começa a perceber a ilusão do ego, a unidade de todas as coisas e o seu verdadeiro propósito como alma. Quando o terceiro olho se abre, não vemos um novo mundo. Vemos o mesmo mundo, mas com os olhos da alma. Muitos esperam que o terceiro olho se abra como num clarão milagroso, num instante. Mas o que poucos compreendem é que a verdadeira visão espiritual não chega como um raio. Ela floresce como um jardim, assim como uma semente precisa ser regada, receber luz, ser protegida das pragas e esperar o tempo do brotar. Assim também é com a percepção espiritual. Não há atalho que substitua a prática constante e a purificação interna. O terceiro olho não se abre porque você deseja. Ele se abre quando você está pronto para ver sem fugir, ver sem julgar, ver com amor. Antes de ativar o terceiro olho, é preciso compreender o que o mantém fechado. E quase sempre, a trava não está fora. Está dentro da mente condicionada. Apegos, medos, traumas não curados, julgamentos, falsas crenças sobre si mesmo. É como tentar olhar o céu através de um vidro sujo. Você pensa que o problema está no céu, mas é o vidro que precisa ser limpo. O ego é esse vidro embaçado. O terceiro olho é o olhar além do ego. Por isso, cada ato de cura emocional, cada perdão oferecido, cada crença limitada dissolvida, é na prática uma ativação do olho da alma. Você sabia que quando começa a ativar o terceiro olho, o seu campo perceptivo muda completamente? Não é apenas ver o invisível no sentido fantasioso, mas sim sentir realidades que antes não cabiam na mente racional. Intuições mais claras, percepção do campo energético de ambientes e pessoas, sonhos lúcidos e reveladores, conexão com sincronicidades, vislumbres de outras vidas ou linhas temporais. Tudo isso não são poderes, são expressões naturais de uma consciência que começa a sair da prisão dos cinco sentidos. O terceiro olho não vê com os olhos, ele vê com a consciência desperta. E por isso é preciso preparo psíquico e emocional. Sem isso, a abertura pode causar ansiedade espiritual, confusão mental, sensação de perda da realidade, ou até fascínio com ilusões do astral inferior. A preparação é o que garante que a visão seja luz e não ilusão. Muita gente consome vídeos, livros, aulas, mas sem prática, nada floresce. Se você realmente deseja ativar sua visão espiritual, comece com rituais simples e sagrados. Medite todos os dias, nem que seja por 5 minutos, focando no ajna, o ponto entre as sobrancelhas. Respire com presença. A mente só se aquieta quando você está no agora. Estude os textos sagrados com reverência, não apenas para entender, mas para sentir a verdade que vibra entre as palavras. Cuide do corpo, pois ele é o templo onde a visão espiritual se ancora. Cada ato de atenção plena é um polimento no espelho da consciência. Não há como ativar o terceiro olho e continuar vivendo da mesma forma. A visão traz responsabilidade. Você começa a perceber que cada palavra cria realidade. Cada pensamento é uma semente energética. Cada encontro é um reflexo do seu estado interno. E que a vida inteira é um grande campo de aprendizado alquímico.
Você se torna menos reativo, mais compassivo, mais presente e começa a viver não como um ego que busca, mas como uma alma que serve. O terceiro olho é o fim da cegueira espiritual, mas mais do que ver luzes, é viver iluminadamente. Chegamos ao fim dessa jornada, mas se você chegou até aqui, saiba que algo dentro de você já começou a despertar. O terceiro olho não é apenas um símbolo esotérico. Ele é a chave para perceber além das aparências, além do ego, além da ilusão. Quando essa visão se abre, o mundo muda. As cores ganham novas camadas, o tempo parece respirar, e você entende que nunca esteve separado do todo. Essa percepção sutil, misteriosa, sagrada, é o chamado da sua alma te conduzindo de volta ao lar. Mas o despertar não acontece de forma aleatória. Ele chega com sinais, com sincronicidades, com presságios da alma. Por isso quero te convidar a dar o próximo passo nessa jornada com o meu e-book, 13 sinais que você está despertando. Lá você vai encontrar pistas que talvez já estejam aparecendo na sua vida, mas você ainda não reconheceu como partes de um chamado espiritual profundo. Clique no link fixado nos comentários ou na descrição e adquira o seu. Permita-se ir além do véu da matéria. Permita-se despertar por inteiro. E se este vídeo te tocou, curta, compartilhe e se inscreva no canal O Alquimista para continuar recebendo reflexões que expandem a alma. Agora, escreva aqui nos comentários a frase mágica de quem já entendeu o chamado "Eu escolho evoluir" e que essa escolha se manifeste em cada passo da sua jornada.